Até recentemente, acreditava-se que o espaço era um silêncio absoluto. Um vazio onde não há som, nem vibrações, nenhum tipo de sinal, apenas frio e vácuo. Mas quando as sondas espaciais foram muito além dos limites do nosso sistema solar, elas registraram algo que simplesmente não deveria existir. Uma oscilação fraca, mas constante. Sinais eletromagnéticos. E ruídos estranhos que os cientistas inicialmente nem conseguiam explicar. Se antes pensávamos que além da órbita de Plutão começava apenas o espaço vazio, a missão Voyager destruiu completamente essa ideia. Duas sondas idênticas, lançadas com uma diferença de apenas 16 dias, inesperadamente começaram a reescrever toda a visão do espaço interestelar. Até bem pouco tempo atrás, a comunidade científica, assim como as pessoas comuns, acreditava que no espaço interestelar reinava absoluto silêncio. Lá, com certeza, você não ouviria nenhum som. Mas durante as últimas missões espaciais, descobriu-se que isso está longe de ser verdade. Só ouça os sons que a sonda Voyager 1 registrou no espaço. Como isso poderia ter surgido em um lugar onde não há sinais de vida? Essas não são todas as descobertas que obtivemos durante a missão Voyager. Antes disso, o Voyager 2 descobriu informações que fizeram os cientistas reconsiderarem os dados já estabelecidos sobre a densidade do espaço interestelar. As circunstâncias se deram de tal forma que conseguimos descobrir isso justamente agora. O que exatamente são o Voyager 1 e o Voyager 2? Qual é a diferença entre eles? E qual dos Voyagers acabou sendo mais útil para a ciência mundial? A missão original dessas sondas espaciais era estudar os 4 maiores planetas do nosso sistema, ou seja, Netuno, Urano, Saturno e Júpiter. Segundo as suposições dos cientistas da NASA, na segunda metade do século XX, esses corpos celestes deveriam estar em uma posição tal que a gravidade ajudaria a aumentar a velocidade dos Voyagers. Se eles fossem lançados muito cedo ou muito tarde, a missão poderia ser considerada um fracasso. Era crucial não perder o momento, já que os planetas só se alinhariam assim em 176 anos. Se a missão tivesse fracassado, hoje não teríamos nem gravações dos sons do espaço, nem fotos únicas dos planetas gigantes. Quais eram as diferenças entre uma sonda e a outra? São idênticas em todas as características. Comprimento de 2,5 metros, peso de quase 800 quilos, 16 propulsores, sistema de armazenamento de informações com capacidade para 67 megabytes. Você provavelmente ficou com uma dúvida. Se as Voyagers praticamente não diferem uma da outra, por que então elas têm uma diferença tão grande de eficiência? A missão começou no Cabo Canaveral, na Flórida, no verão de 1977. Naquela época, os cientistas lançaram a Voyager 2 ao espaço. Seu irmão gêmeo foi enviado 16 dias depois. Desde então, ambas as sondas exploram o espaço, e a diferença no tempo de lançamento colocou a Voyager 1 e a Voyager 2 em condições diferentes. Como funcionaram as duas sondas no espaço? Embora a Voyager 2 tenha permanecido no espaço por mais tempo do que a Voyager 1, foi esta última que teve mais vantagens no início. Tudo isso porque a sonda realizou manobras gravitacionais, o que lhe permitiu chegar a Júpiter alguns meses antes de sua irmã gêmea. Na primavera de 1979, a Voyager 1 acrescentou à sua coleção de conquistas dados sobre 2 satélites desconhecidos de Júpiter e fotos de atividades vulcânicas em outro satélite do planeta gigante. A Voyager 2 também não ficou parada tentando alcançar a outra sonda. Isso deu resultado, e logo surgiram dados sobre o novo satélite de Júpiter, a Drasteia, e as primeiras imagens dos anéis do planeta. Sobre o satélite, ele está localizado em um dos anéis de Júpiter, e detectá-lo observando a partir da Terra é impossível. Se não fosse pela Voyager 2, talvez nunca tivéssemos descoberto a Drasteia. E como estavam as coisas com a Voyager 1?
No início dos anos 80, ela apresentou imagens de Saturno e dados sobre seus novos satélites Pandora, Atlas e Prometeu. Assim que as informações foram processadas na Terra, a Voyager 1 mudou sua trajetória e seguiu para além dos limites do nosso sistema solar. 9 meses depois, a Voyager 2 também alcançou Saturno e tirou fotos do planeta. Depois disso, a Voyager 2 alcançou Urano e tirou fotos dele, a fim de obter informações sobre suas condições de temperatura. Assim, descobrimos que Urano pode ser considerado o planeta com as temperaturas mais baixas do sistema solar, ou seja, quase 60 Kelvin menos 214 graus Celsius. A Voyager 2 não parou por aí e apenas 3 anos depois fotografou Netuno, registrando atividade de tempestades na parte sul. A sonda recebeu o status de único dispositivo que conseguiu explorar 4 planetas em nosso sistema. Nisso, a Voyager 2 superou sua irmã gêmea. Após explorar Netuno, ela desligou os gravadores e partiu para estudar o espaço entre as estrelas. Vamos voltar a Voyager. Ele também deveria desligar os dispositivos de gravação, mas antes disso, estando a 6 bilhões de quilômetros do Sol, em 14 de fevereiro de 1990, tirou uma foto do Sistema Solar, conhecida como Retrato de Família. E uma das fotos mais populares e incríveis recebeu o nome de Pálido Ponto Azul, na qual está representado o nosso planeta Terra. Então, ambas as sondas Voyager deixaram o Sistema Solar. O que os esperava além dele? A Voyager 1 quebrou mais um recorde, tornando-se a espaçonave construída pelo homem mais distante da Terra. A isso acrescenta-se também a velocidade recorde de 17 km por segundo. Com esses números, a Voyager 1 atravessou a região dos ventos solares e entrou diretamente no espaço interestelar. Já a Voyager 2, em 2012, conquistou o título de nave que está há mais tempo em missão espacial desde 1977. Em 2018 começou o mais interessante. Assim que a Voyager 2 entrou no espaço interestelar, imediatamente registrou algo incompreensível. Desde os tempos de escola nos diziam que no espaço reina um silêncio absoluto, que lá é uma zona de vácuo, mas tudo acabou sendo diferente. A questão é que a densidade dos ventos solares é de aproximadamente 10 partículas por centímetro cúbico. Ao atravessar a borda do sistema solar, a densidade já chega a 2.000 elétrons. No entanto, quando Voyager 2 já estava a uma distância considerável do Sol, quase 19 bilhões de quilômetros, os sensores registraram um aumento no valor da densidade para 0,12 elétron. Atualmente, os cientistas ainda não estão prontos para apontar as causas específicas desse fenômeno, mas com novos dados futuros, a situação pode mudar radicalmente. Vamos dedicar mais um pouco de atenção ao Voyager 1, ainda mais porque suas descobertas também são interessantes. Ouça este som. É assim que ocorre a vibração do plasma, que é mais comumente encontrado no espaço cósmico e que faz parte das estrelas. Esse tipo de plasma aparece quando o plasma do Sol colide com o espaço entre as estrelas. Não há nada de extraordinário nisso, mas há 4 anos, em 2017, os instrumentos da Voyager captaram um sinal fraco, de apenas 3 kHz, mas contínuo, no espaço. Ele durou cerca de 3 anos. Durante todo esse tempo, a Voyager 1 continuou se afastando, aumentando a distância, mas a frequência do sinal permanecia a mesma. E o que vai acontecer depois? As sondas já não poderão mais voltar para a Terra. Daqui a 40 mil anos, o Voyager 1 vai passar bem perto da estrela Gliese 445, que fica na constelação da Girafa, e continuará viajando pela Via Láctea. Seu irmão gêmeo, além de encontrar um aglomerado de cometas perto do Sistema Solar, depois de tanto tempo também vai passar perto da constelação de Andrômeda e da estrela Ross 248. Depois ele vai se mover na direção de Sirius e da constelação do Cão Maior.
É triste notar que com certeza não veremos isso. Quando o combustível das sondas Voyager acabar, elas ainda assim poderão continuar se movendo pelo universo, mas não poderão mais enviar dados para a Terra. A partir de 2034 não saberemos mais nada sobre a Voyager 2 e a partir de 2040 sobre a Voyager 1. Essa é a história. Então qual dessas sondas foi mais bem sucedida? Vamos responder. Não dá para afirmar que o Voyager 1 ou 2 é melhor. Cada um acabou sendo útil à sua maneira. Por exemplo, o mais rápido foi o Voyager 1 e o mais trabalhador foi o outro Voyager. As imagens orbitais mudaram para sempre a nossa percepção do mundo ao nosso redor. As imagens da Terra tiradas do espaço expandiram radicalmente nossa compreensão do mundo ao nosso redor. Elas permitiram que víssemos a vida em uma escala incrivelmente global. Agora somos capazes de registrar como cidades inteiras, países e ecossistemas mudam ao longo do tempo. Cada ação da humanidade tem suas consequências. Agora podemos vê-las com nossos próprios olhos. Como o nosso planeta está mudando. E quais descobertas podemos fazer ao olhar para o nosso mundo de uma perspectiva aérea? À sua frente há uma pequena cidade no deserto de Mojave, Nevada. Em apenas 30 anos, esse pequeno povoado se transformou em uma gigantesca metrópole com a vida noturna mais agitada. Todos vocês já ouviram falar dele, este é Las Vegas. Mas se você olhar mais à direita para o Rio Colorado, vai notar como ele diminui de tamanho à medida que a cidade cresce. Por que isso acontece? Pesquisadores da Universidade do Colorado acreditam que o rio está secando por causa das mudanças climáticas. De qualquer forma, segundo as previsões, ela continuará diminuindo a cada ano em 11% até desaparecer completamente. Diariamente, as cidades crescem e se desenvolvem mais rápido do que nunca em nossa história. Toda semana, cerca de 3 milhões de pessoas se mudam para viver na cidade. Se essa dinâmica continuar, segundo as previsões, até 2050, 68% da população mundial viverá nas cidades. Além disso, a humanidade não só expande suas megacidades, mas também muda a paisagem do planeta para atender às suas necessidades. À sua frente está Dubai, a maior cidade dos Emirados Árabes Unidos. O rápido crescimento impressiona. Em apenas algumas décadas de uma vila no deserto, ele se transformou em uma das cidades mais luxuosas e ricas do mundo. As Ilhas das Palmeiras, construídas artificialmente aqui, são chamadas de oitava maravilha do mundo. Durante a construção desse luxo, os trabalhadores enfrentavam diariamente as forças da natureza, já que a água erodia as pedras e a areia usadas para formar a ilha. Para proteger a Ilha das Palmeiras do impacto destrutivo das ondas, foram construídos quebra-mares, feitos de enormes blocos de areia e pedra, pesando cerca de 6 toneladas cada. No entanto, apesar de todo o luxo, essas construções preocupam os ambientalistas. Qual é o problema? A questão é que esse tipo de intervenção no meio ambiente causa um caos para os organismos marinhos e seus habitats. Além disso, destroem recifes de corais, dos quais os peixes se alimentam. E ainda assim, em breve o progresso pode ir ainda mais longe. Nesta região, talvez surjam construções ainda mais luxuosas sobre a água. O avanço da civilização mostra nosso desenvolvimento, mas quais são as consequências disso para a natureza? Quanto mais nossa indústria se desenvolve, mais resíduos deixamos para trás. Nesta imagem, você vê o maior cemitério de aviões no meio do deserto do Arizona. Aqui estão mais de 400 mil aviões desativados. O valor total de todos esses bens ultrapassa 35 bilhões de dólares. Aqui foram filmados filmes famosos como Transformers e Harley Davidson e o Cowboy Marlboro. E aqui, no território de Bangladesh, você pode ver o cemitério de navios. Mais de 20 quilômetros ao longo da faixa costeira. E se você for ao Kuwait e olhar para essa área vista do espaço, ela lembra um estranho mosaico preto. O que é isso, afinal? Você está vendo o maior lixão de pneus de carro do mundo. Para existir, exploramos todos os recursos naturais disponíveis. Você está vendo o Chile. No meio do salar local, vemos manchas azuis aparecendo.
Esses lagos de evaporação coletam lítio para baterias de celulares. E aqui é a Alemanha. Aqui, a cada ano, a mina a céu aberto que fornece lignito para as usinas elétricas está se expandindo. Mas o maior prejuízo é causado às florestas. Antes do desenvolvimento da civilização humana, havia cerca de 6 trilhões de árvores. Hoje em dia, já derrubamos metade das árvores do planeta e a cada ano cortamos mais 10 bilhões de árvores. A cada minuto, destruímos uma área de floresta equivalente a 40 campos de futebol. De acordo com a Agência Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil, em 2020, o índice de desmatamento das florestas tropicais da Amazônia foi o mais alto dos últimos 12 anos. Essas árvores produzem 20% do oxigênio de todo o mundo, mas, de acordo com os dados atuais, elas desaparecerão completamente até 2050. Os satélites vêm em nosso auxílio. Eles ajudam a monitorar as florestas, detectar rapidamente o desmatamento ilegal e tomar medidas imediatas. Pouca gente sabe, mas as árvores não são importantes para nós apenas porque absorvem o dióxido de carbono produzido pelas nossas indústrias. Como o número de árvores está diminuindo, o equilíbrio da nossa atmosfera está sendo afetado. Isso provoca o aquecimento global e o aumento da temperatura na superfície do planeta. A que isso leva? A consequência mais visível do aquecimento global é o derretimento das geleiras. A temperatura no Ártico já dobrou. Nessas imagens você pode ver a dinâmica. E se formos para o Alasca, hoje as geleiras daqui estão derretendo 100 vezes mais rápido do que se previa antes. A Groenlândia também está mais quente. A velocidade de derretimento das geleiras locais ficou 7 vezes maior do que nos anos 90. Que ameaça isso representa para nós, seres humanos? Quanto mais as geleiras derretem, mais o nível do mar sobe. De acordo com os dados mais recentes, atualmente o nível do mar está subindo 3,6 milímetros por ano. Esse é o ritmo mais alto de toda a nossa história. Se essa tendência não diminuir e o nível do mar continuar subindo, até 2050 enfrentaremos inundações em massa e corremos o risco de perder 800 milhões de pessoas. O maior risco está nas áreas povoadas que fazem fronteira com mares e oceanos. Londres, Nova York, Tóquio. Essas áreas serão as primeiras submersas. No entanto, as inundações não são o único problema do aquecimento global. Furacões. Com satélites, rastreamos e acompanhamos antecipadamente suas trajetórias e locais de impacto. Nos últimos anos, o número de desastres relacionados a furacões aumentou. Os climatologistas acreditam que o aumento da frequência dos furacões está relacionado ao crescimento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera. O aumento das temperaturas médias anuais associado a isso, na opinião deles, perturbou o ciclo do calor na atmosfera. O excesso de calor é o que forma os furacões. Tudo isso indica que, se não começarmos a combater efetivamente o aquecimento global, o impacto destrutivo dos furacões que atingem os continentes afetará não apenas as áreas costeiras, mas também regiões distantes do mar. O próximo problema relacionado ao aquecimento global são os grandes incêndios em florestas e campos. Graças a imagens de satélite à noite, você mesmo pode ver por que eles acontecem. A cada segundo, cerca de 50 raios atingem a Terra. À medida que o clima muda, a quantidade deles aumenta e os incêndios que eles causam se tornam cada vez mais frequentes. Por exemplo, o incêndio na Austrália em 2020, que resultou na morte de cerca de 1 bilhão de animais. Como parar essa catástrofe? Precisamos monitorar esses desastres a tempo, a partir do espaço, e tomar todas as medidas necessárias de forma rápida. Apesar de os incêndios terem se tornado um fenômeno generalizado em todo o planeta, pelas imagens de satélite podemos observar a incrível capacidade da natureza de se recuperar. Nessas imagens você pode ver como novas árvores cresceram no lugar da floresta queimada e toda a área ficou verde novamente em apenas 3 anos. A natureza é capaz de se recuperar sozinha. O importante é apenas parar de destruí-la. É bom ver que a humanidade já está tomando medidas.
Diversos projetos de restauração florestal permitem recuperar áreas desmatadas. Por exemplo, a experiência da Etiópia, onde em apenas 7 anos, um deserto queimado foi transformado em uma bela floresta verde. E o projeto de restauração em Madagascar permitiu recuperar espécies raras de árvores e animais em extinção, como os lêmures, que são considerados o grupo de mamíferos mais ameaçado de extinção no mundo. No entanto, a restauração da natureza não é o único passo importante que demos. Fontes de energia alternativa estão se espalhando pelo mundo, permitindo gerar eletricidade sem prejudicar o meio ambiente. Parques eólicos gigantescos, visíveis do espaço, produzem energia barata sem prejudicar o ecossistema ao redor. E a capacidade dos parques de painéis solares pode superar as perigosas usinas nucleares. Como isso é possível? À sua frente está a maior usina solar do mundo, o Parque Solar Benban, no Egito, na periferia do deserto do Saara. A capacidade dessa usina é de 1.800 megawatts, o que é 80 a mais do que a potência do reator que explodiu na usina nuclear de Chernobyl e liberou na atmosfera do planeta uma quantidade monstruosa de substâncias radioativas. Acho que só essa comparação já deveria convencer você a apoiar a energia solar. Afinal, o Parque Solar Benban nunca vai explodir. Uma área de 37 km² está totalmente coberta por 6 milhões de módulos fotovoltaicos. Mas pense bem, a área do quente Saara é de 9 milhões de km². Isso é quase o território de países como os Estados Unidos ou a China. Nela seria fácil acomodar 240 mil desses parques. Amin Al-Habebe, professor da Universidade Nottingham Trent, está convencido de que apenas o deserto do Saara é capaz de fornecer um volume de energia limpa 7.000 vezes maior do que as necessidades de toda a Europa e facilmente, com sobra, compensaria o consumo de energia de toda a humanidade. Além disso, alguns cálculos mostram que o deserto do Saara pode se transformar em um vale verde e florido, já que parte da energia do sol escaldante e abrasador não atingiria a superfície. Talvez, no futuro, aprendamos a nos desenvolver sem prejudicar o planeta. E graças às imagens de satélite, agora temos a possibilidade de controlar isso. O que você acha que os futuros colonizadores de Marte consideram sua principal missão? Claro, na terraformação e colonização de um corpo celeste sem vida. Mas será que ele é realmente tão deserto assim? As sondas que percorrem incansavelmente o planeta vermelho, especialmente o Curiosity, provam o contrário. Por exemplo, recentemente o aparelho mencionado enviou uma foto na qual é possível ver claramente uma criatura desconhecida pela ciência, embora completamente fossilizada. Os astrônomos imediatamente deram ao estranho animal, parecido com um grotesco dragão peludo chamado Shampoo, esse nome, e começaram a quebrar a cabeça tentando descobrir quem poderia ser. Talvez os pioneiros marcianos tenham uma ideia errada sobre a vida no planeta vermelho. E se na verdade ela estiver cheia de diferentes criaturas que até agora se escondem em cavernas e fendas nas rochas? No entanto, vamos voltar para Shampoo. No momento, o Curiosity está explorando a cratera de impacto Gale, especificamente os arredores do Monte Sharp, nos locais onde os solos argilosos dão lugar às rochas sulfatadas. O rover faz jus ao seu nome, Curiosity, pois ele realmente é muito curioso. Afinal, foi o Curiosity que fez uma série de descobertas surpreendentes, sobre as quais falaremos um pouco mais adiante. De acordo com o Life Science, o aparelho encontrou o Shampoo em 27 de julho de 2021. O objeto é muito pequeno, com apenas cerca de 16 centímetros de altura, mas isso não diminui a importância da descoberta. Com um pouco de imaginação, é possível ver uma iguana ou outro animal exótico no estranho fragmento de rocha marciana. Isso não é exclusividade de pessoas que sofrem de pareidolia. A tendência de formar imagens ilusórias com base em objetos reais, mas também para observadores perfeitamente saudáveis. Então, o Shampoo de pedra, o que você é? Existem 4 versões principais sobre o surgimento da figura estranha na poeira enferrujada de Marte. Recife oceânico. Formações semelhantes aparecem devido à ação da água do mar. Não é à toa que Marte é chamado de planeta onde houve vida no passado. Acredita-se que bilhões de anos atrás havia uma vegetação exuberante aqui,
Enormes oceanos se espalhavam, mares sem fim e lagos cristalinos. É simbólico que o rover tenha descoberto uma textura misteriosa ao pé do Monte Sharp, que fica praticamente no centro da cratera Gale, de 154 quilômetros e se eleva 5,5 quilômetros acima dela. O aparecimento dela aqui é atribuído à erosão das rochas sedimentares, ou seja, à sua destruição pela ação da água corrente. Assim, Champo pode muito bem representar uma parte de uma formação de Recife. Produto dos relâmpagos marcianos. Curiosity fez uma imagem bastante detalhada graças à câmera altamente sensível SHAM-CAM e ao microscópio remoto RMI. Por isso, é possível examinar a estrutura em detalhes. Logo, os cientistas concluíram que isso pode ser um fulgurito, um mineral que se forma como resultado de um raio. Na Terra, ele é raro, principalmente em áreas montanhosas. Os astrônomos sabem bem sobre as tempestades em Marte, por isso um determinado grupo de especialistas classificou Champo como um fulgurito. É interessante que um raio capaz de transformar areia, quartzo, sílica e outras rochas em tubos de vidro fundido deve possuir uma potência incrível. Afinal, a temperatura de fusão, por exemplo, da areia é superior a 1.700 graus Celsius. Não surpreende que estruturas parecidas permaneçam após explosões nucleares em terra. Uma estatueta feita de lava. A terceira versão é bastante prosaica. A estrutura, descoberta na fronteira dos solos argilosos e sulfatados, surgiu como resultado da antiga atividade vulcânica do planeta vermelho. Ou seja, Champo é um tipo de monumento das antigas eras marcianas. Afinal, a cratera Gala tem cerca de 3,8 bilhões de anos. Representante da fauna marciana. Essa é uma das hipóteses mais exóticas, que diz que a estrutura estranha nada mais é do que um animalzinho fossilizado há milhões de anos, atingido por um raio certa vez. Ou, alternativamente, ele foi coberto por lava. Se for esse o caso, então isso significa que realmente houve vida em Marte. Será que algumas dessas formas de vida sobreviveram até os dias de hoje? Vamos deixar a solução dessas questões para os cientistas de cabelos grisalhos e, por enquanto, lembrar o que mais o robô Curiosity conseguiu encontrar em 9 anos de permanência em Marte. Neste momento, o aparelho se move pela encosta do Monte Sharp estudando os solos locais. Volta e meia, ele se depara com descobertas interessantes comuns na cratera Gale. Quase todos os artefatos achados pelo robô explorador recebem características humanas, tanto por leigos quanto por astrônomos. Lembre-se do fenômeno da pareidolia e do lendário rosto chamado de Esfinge Marciana, que foi fotografado em 1976 pela Viking 1. Via de regra, as ilusões não correspondem à realidade. Elas são resultado da ação da luz, da sombra ou do ângulo em que a foto foi tirada. No entanto, o Curiosity tem em seu arsenal algumas descobertas impressionantes. Em 2013, em uma das imagens, observadores atentos encontraram uma estrutura que parecia 2 gotas d'água, semelhante a um sapo fossilizado. E um ano antes, a sonda marciana viu em Marte algo parecido com um fragmento de dedo humano, no qual a unha era claramente visível. Essas não são todas as descobertas. Na cratera Gale, o Curiosity encontrou em diferentes períodos um rato de pedra, um osso do fêmur humano, um capacete de soldado alemão, uma flor marciana e restos de um animal desconhecido. Até algo parecido com uma maçaneta de porta brilhando sob o sol. E tudo isso são ilusões visuais? Não acha que são ilusões demais? Aliás, em 3 de abril de 2013, o Curiosity enviou para a Terra uma foto de uma misteriosa chama ao fundo de uma cadeia de montanhas que se ergue no horizonte. Cientistas atribuíram o fenômeno a causas técnicas, considerando o reflexo da câmera do rover marciano. Cada um pode tirar suas próprias conclusões. Para ser justo, vale ressaltar que, embora o Curiosity lidere em descobertas marcianas, outros sondas também se destacaram, como por exemplo o Opportunity. Quanto ao Champo, sua descoberta adiciona mais uma pergunta aos mistérios ainda não explicados. Explorando a cratera Gale, o aparelho acabou fazendo mais uma descoberta por acaso. Foi descoberto que os solos argilosos, onde o misterioso personagem marciano foi encontrado, são menos estáveis do que se pensava.
Isso significa que vestígios de uma possível vida microbiana nesse local podem ter sido apagados da superfície de Marte devido à atividade do solo. Então, que conclusões podemos tirar ao observar as imagens da sonda marciana Curiosity? Quanto mais avançada se torna a tecnologia, mais claramente podemos ver a superfície do planeta vermelho, imaginando seus relevos e paisagens com mais nitidez. E isso não é ruim. Como dizem, afinal, é lá que vamos viver. Mas isso não faz com que as perguntas e mistérios diminuam. Na verdade, é o contrário. O único planeta que não pode ser observado nem mesmo pelos telescópios mais potentes da atualidade. Os antigos cientistas supunham que, sob sua densa camada de nuvens, escondiam-se selvas sufocantes, sob cuja sombra habitavam criaturas horríveis que devoravam umas às outras o tempo todo. Outros discordavam e tinham certeza de que lá cresciam arbustos paradisíacos floridos, mares e rios caudalosos repletos de peixes, e que o clima era quente e agradável. Alguns escritores de ficção científica imaginavam um imenso oceano, o único em todo o planeta. Mas a ciência moderna destruiu completamente todas essas hipóteses. Então, o que esse planetinha esconde? E qual é o destino dela hoje? Hoje vamos passar nossas férias na vizinha mais próxima, Vênus. Descobriu-se que não é um futuro lar para os terráqueos, mas sim um verdadeiro inferno. Mas vamos por partes. A charada deusa romana do amor e da beleza, o único planeta do sistema solar com nome feminino, gira a 40 milhões de quilômetros da Terra quando está mais próxima, e é o ponto mais brilhante do nosso céu depois da Lua. Em algumas situações pode-se vê-la até de dia. Isso se explica pela incrível capacidade de Vênus de refletir a luz solar, graças a uma camada atmosférica de 85 quilômetros, 100 vezes mais densa que a da Terra. Um ano em Vênus dura 225 dias terrestres, enquanto a rotação em torno de seu próprio eixo leva 243 dias terrestres. Isso significa que um dia em Vênus é mais longo do que o próprio ano do planeta. O planeta gira na direção oposta, tornando-se semelhante a Urano e Plutão, embora a inclinação de seu eixo seja praticamente perpendicular à órbita, ao contrário desses corpos, que giram praticamente deitados de lado. O diâmetro do planeta é muito parecido com o da Terra, mas devido à rotação extremamente lenta, Vênus não possui campo magnético. Além disso, sua solitária jornada pela órbita não é acompanhada por nenhum satélite. A atmosfera de Vênus é composta por 96% de dióxido de carbono e pequenas impurezas de nitrogênio, argônio e hélio, e as nuvens são formadas por ácido sulfúrico concentrado. Férias em Vênus seriam inesquecíveis para um turista terrestre, mas ele não conseguiria voltar para casa. Muitas sondas foram enviadas para a nossa misteriosa vizinha coberta de nuvens, mas muitas missões não conseguiram ser realizadas. Embora algumas sondas tenham conseguido ter sucesso e enviado dados detalhados, graças a isso os terráqueos descobriram muitos dos segredos de Vênus. Para descansar adequadamente em Vênus, a pessoa precisa levar em conta que não conseguirá sobreviver sem um traje hermético especial. Infelizmente, na Terra ainda não inventaram esse traje, pois em Vênus, com um calor de quase 500 graus, até mesmo o chumbo derrete. Levar uma sonda também não faz sentido, pois as chuvas de ácido sulfúrico vão destruí-la de qualquer jeito. Voltando ao traje espacial, ele precisa suportar uma pressão 92 vezes maior que a da Terra, equivalente a de 1 quilômetro de profundidade no mar. Para quem tem pressão alta, férias em Vênus são desaconselhadas. Mas até mesmo um turista comum, curioso para dar uma olhada, por exemplo, no fundo do Canyon de Ana em Vênus, também deve ser cauteloso, pois a pressão lá é 119 vezes maior do que na Terra. Nem mesmo nos picos de 11 quilômetros de Vênus é possível escapar desse peso monstruoso. Lá, a pressão é de 45 bar, ou seja, 45 vezes maior do que o normal para nós. Em Vênus é muito ventoso. Isso não é exagero. A lendária Mary Poppins provavelmente não gostaria da brisa venusiana. A 60 quilômetros de altitude nas nuvens, sopram ventos que chegam a 400 quilômetros por hora. Mas bem perto da superfície não é nada mais fácil. Se você passeasse pela última vez pelas vastidões do segundo Planet a partir do Sol, se sentiria como um saco de pancadas de boxe. Esse efeito é possível porque a atmosfera de Vênus tem apenas 14 vezes menos densidade do que a água. E um vento com velocidade de 1 km por segundo
É sentido como um golpe poderoso de um kickboxer profissional peso pesado. Embora em Vênus faça muito calor, o viajante veria apenas uma névoa turva, parecida com um dia nublado na Terra. Se o turista quiser um pouco de frescor, pode subir até os picos das montanhas e aproveitar 400 graus em vez dos habituais 500. O terráqueo, sentado pela última vez em uma rocha, verá o pôr do sol venusiano no local do nascer do sol. E ouvirá um silêncio mortal, interrompido por rajadas violentas de vento e pelos sons característicos da mistura de ácido sulfúrico com os restos miseráveis de água. As montanhas em Vênus são muito grandes, chegando a 100 quilômetros de diâmetro. Muitas delas se parecem com panquecas gigantes. Na maioria das vezes, são vulcões cuja lava cria formas tão peculiares. A última coisa que o turista perceberá é um pensamento triste. Está morrendo em um planeta distante da Terra, que seguirá sozinho por bilhões de anos, após ele ser dissolvido pelo ácido, esmagado pela pressão e disperso pelo vento monstruoso. Felizmente, são só nossas fantasias baseadas em fatos reais. Mas quem sabe, talvez as possibilidades técnicas permitam que descendentes distantes consigam passar férias nos planetas do Sistema Solar, e passeios espaciais se tornem algo comum. Por isso, não se esqueça de assistir aos episódios anteriores, que são igualmente emocionantes, viajar virtualmente pelos planetas e suas luas com o canal Hubble e avaliar nosso trabalho com enormes likes ou dislikes. Nós estamos nos aprimorando para vocês. Tudo de bom, boa viagem, inscreva-se!